Deus. Nós vamos ler na ACF, João capítulo 6, versículo de número 23. Queridos, antes de ler, eu quero introduzir essa leitura, antes de fazer a leitura. Eu preciso dizer que Jesus, ele teve dois confrontos muito sérios. Além dele confrontar, obviamente, os 12 discípulos em muitas vezes, e confrontá-los também de forma individual, muitas vezes. Mas existem dois confrontos narrados num capítulo inteiro da Bíblia, que são esses os confrontos em Mateus capítulo de número 23 e em João capítulo de número 6. Nós vamos ler um texto de João capítulo de número 6. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 23, o capítulo 23 inteiro de Mateus, é Jesus confrontando os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, e Jesus confronta eles de uma forma muito enérgica. Jesus confronta a hipocrisia deles, o famoso faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Inclusive Jesus diz que era importante que o povo seguisse aquilo que eles falavam, mas não aquilo que eles faziam. E há uma diferença entre falar e fazer. Eu posso falar muitas coisas para você, mas fazer o que eu estou falando é completamente diferente. Mas essa distância entre aquilo que falo e aquilo que faço, quanto maior essa distância, é aqui que se encaixa a palavra hipocrisia. Maior a hipocrisia. É acusar no outro o seu próprio pecado. É apontar no outro o seu próprio pecado. É cobrar do outro aquilo que você não faz. Isso é aí que se encaixa perfeitamente a palavra hipocrisia. E em Mateus capítulo 23, Jesus confronta esses líderes veementemente. Ele confronta de forma muito dura, a ponto de chamá-los de víboras, a ponto de confrontá-los a esse nível. E quando você vem para João capítulo 6, que é uma parte do texto que nós vamos ler, aqui agora ele não vai confrontar os líderes, mas ele vai confrontar a multidão. A multidão, que por incrível que pareça, seguia ele. E essa multidão é confrontada. Por quê? Porque enquanto os líderes viviam na hipocrisia de mandar os outros viver aquilo que eles mesmos não viviam, a multidão ia atrás de Jesus por um único motivo: os seus milagres. Esse texto que eu vou ler, ele acontece, João, ele abre o capítulo contando um milagre lindo de Jesus. João capítulo 6 conta um milagre, logo no começo do capítulo, porque é um dos maiores capítulos que tem no Novo Testamento, mas logo no começo do capítulo conta o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, onde mais de 5.000 homens foram alimentados através da multiplicação desse alimento, do pão e do peixe. E a gente sabe, numa conta muito baixa, que se trata de mais de 15.000 pessoas naquela multidão que foi alimentada, porque só os homens são citados ali, fora as mulheres e fora todos os filhos. Então era uma multidão gigantesca, e Jesus multiplica o pão e multiplica o peixe, e aquela multidão descobre que, peraí, a gente está diante de algo muito tremendo, muito lindo, muito maravilhoso, porque Jesus pode atender a nossa necessidade. Era uma multidão que queria os milagres de Jesus. E é aqui, queridos, que acontece isso aí, o que nós vamos ler. Aqui eu situo vocês. No outro dia, aquela multidão acordou pela manhã. E onde é que está Jesus? Jesus não estava ali. Então vamos ler o texto, acompanhem comigo alguns versículos. Não vou ler todos, mas vamos pelo menos até o 27. Diz assim: contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão.
perto do lugar de onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, a multidão entrou também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram: Rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Pode tirar, obrigado, Danilo. O povo queria, assim, resumindo em miúdos, o povo queria que Jesus abrisse uma padaria no deserto. Olha, onde tivesse pão de graça. Eu acho que o povo queria que Jesus abrisse uma peixaria no deserto, onde o povo tivesse acesso aos peixes. E quando eles acordaram, eles tinham comido muito no dia anterior, eles estavam bem, comeram um tanto sem limitação, nunca comeram tão bem. E no dia seguinte, quando eles acordaram, olharam e disseram: mas onde está Jesus? Procure os seus discípulos também não estavam. E alguém disse: olha, eu acho que ele entrou num barco e foi para Cafarnaum. E aí, gente, houve aquele alvoroço, não sei se para alugar barco, não sei se superlotaram os barcos. Todo mundo entrou dentro dos barcos e atravessou o Mar da Galileia para ir atrás de Jesus. E quando eles chegam lá, eles encontram Jesus. É interessante porque, ainda que pareça ser uma história tão distante da gente, todos nós, ou a maioria de nós, também entramos dentro dos nossos carros. E atravessamos, às vezes, seja uma distância longa ou curta, e a gente quer vir atrás de Jesus. E, queridos, isso necessariamente não está errado. Há um erro, e aqui Jesus vai denunciar esse erro, na intenção de quem o busca, na intenção de quem está atrás de Jesus. Eu acredito que quando Jesus se dirige àquela multidão, ele está também nos trazendo uma porcentagem. A grande multidão, a maior parte das pessoas que seguem Jesus exclusivamente para saciar as suas próprias necessidades. É como se as pessoas corressem para as reuniões atrás de um pedaço de pão que Jesus possa dar ali naquele momento de necessidade. Muitas pessoas, como eu disse, a porcentagem é muito maior das pessoas que frequentam lugares, ambientes, onde de alguma forma elas possam ter acesso aos milagres. Mas eu pergunto para vocês, ainda que Jesus tenha multiplicado um pão, e esse pão é um pão passageiro, porque se você comprar um pão hoje na padaria, não sei quantos dias leva, mas com 2, 3 dias esse pão não tem mais condição de ser consumido, porque isso é passageiro. Ainda que Jesus tenha dado um pedaço de pão, Jesus estava apontando para aquele pão como um símbolo de algo muito maior e muito melhor. Está dando até um shekená aqui em cima, gente. Está dando aqui até um... Só vocês viram ou só eu vi? Senhor, abra os olhos para que eles vejam. E a luz está piscando aqui. Queridos, mas qual é o pão que Jesus de fato está apontando? Que tipo de pão é esse? Eu quero dizer aqui para vocês, e eu vou traçar aqui rapidamente, porque eu estou há alguns anos na igreja, que ao longo do tempo, então eu vou falar só do meu tempo, ao longo do tempo, a igreja, ela confundiu o que de fato é o pão com as coisas que podem ser alcançadas através dos milagres. Escute, gente, eu não estou dizendo aqui que você está errado em buscar um milagre do Senhor, mas eu preciso estabelecer aqui nessa manhã que Jesus é maior do que o milagre. É quando a gente confunde as coisas. Durante muitos anos, existiu um tipo de igreja, aqui no Brasil mesmo, que era frequentada
por pessoas muito pobrezinhas. Muito. E tinham, na sua maioria, essas pessoas. E o combate, o pão dessa igreja, era o combate à péssima moral. A pessoa tinha que ser correta. E se olhava muito para a aparência dessas pessoas. E existiam testemunhos, né? O cachaceiro parou de beber e agora, em vez de levar cachaça para casa, leva o leite das crianças. O testemunho sempre ia nessa direção. Aquela família melhorava, o bairro melhorava. Mas eu preciso dizer que nessa época, tudo isso, queridos, é legítimo. Mas nessa época, o pão, necessariamente, era uma vida correta, uma vida mais equilibrada, uma vida um pouco melhor. À medida que os anos passaram, então veio aquilo que a igreja do poder, né? O pão era o quê? O pão era a luta espiritual. Era naquela linha, né? Alguém fez um trabalho para mim, esse trabalho precisa ser quebrado, e a vida cristã, o pão é ter o poder para isso. O pão é ter esta autoridade espiritual. Tudo que eu fizesse, qualquer coisa que eu fizesse, que colocasse bolas de fogo na minha mão, sapato de fogo, espada de fogo, tudo tinha que terminar com fogo. Tudo que eu fizesse nessa linha, esse era o pão. Então eu buscava esse lugar, esse poder, essa autoridade. E o pão dessa época era o vencer o mal e blindar a vida contra qualquer problema. Mais tarde, veio então a igreja onde se tornou a igreja do consumismo, e o pão era o consumismo. Igrejas, então, uma geração que veio para dizer que ter é ser. O que isso significa? Se o carro é bom, eu sou bom. Se o emprego é bom, eu sou bom. Se a casa é boa, eu sou bom. E qualquer problema na área financeira aponta para pecado. Bastante dinheiro, bastante prosperidade, então eu sou abençoado. Porque a minha bênção, ela se mede por isso. É buscar o Senhor para repreender o devorador. Buscar o Senhor para restituir aquilo que foi perdido, né? A busca, nesta época das igrejas, era por prosperidade. Porque, afinal, se eu sou filho do rei, eu também sou um príncipe. Então, o pão dessa época, qual era? Era o caminho para vencer o gafanhoto e não ter problema financeiro. Esse era o pão. À medida que o tempo passou, e talvez agora eu consiga contextualizar, ainda que hoje a igreja de hoje é uma mistura de muitas, e quando eu digo igreja, estou falando de forma generalizada, há uma mistura de tudo isso, mas talvez essa geração é a geração que o pão é sentir-se bem. Eu me emociono e eu quero ser especial. As mensagens que o pastor prega têm que massagear as minhas necessidades. E aquilo que ele fala tem que servir para me projetar. A vida é muito dura e a igreja é esse lugar que vai me dar conforto. Não quero ser confrontado, a igreja tem que correr atrás de mim, e aí é normal ouvir as expressões: estou ferido, me abraça. Também é normal as pessoas pensarem: que mensagem é essa, pastor? Está muito forte hoje. E diminui, senão não dá para continuar aqui. Isso é muito normal. Eu me sinto bem, e se me sinto bem, eu quero voltar à igreja. Porque lá é o lugar onde eu sou o centro. E ainda que muita gente não pense do jeito que eu estou falando aqui, se você fizer uma análise bem fria e sincera, você vai perceber que uma porção de gente procura a igreja para que ela seja o centro. Qual é o pão dessa igreja? O pão dessa igreja é uma fé que me faça sentir especial e que me projete socialmente. Queridos, ao longo dos anos, as igrejas, ou a igreja de um modo geral, e quando eu digo não só a igreja, mas a multidão, o povo, foram confundindo aquilo que é o pão. Foram tirando o foco daquilo que é o pão. E o pão é aquilo que de fato eu tenho que buscar.
Então, qualquer coisa que eu coloque no lugar do pão está no lugar errado, ainda que, como resultado, seja certo. Quem está entendendo? Quem está aqui comigo, amém? Vocês estão entendendo, amém? Então, aqui eu citei, por exemplo, 4 casos de 4 igrejas, ou 4 tipos de igreja. Mas vocês sabem que existem muito mais. E, como disse, talvez hoje as igrejas tenham uma mistura de um pouco de uma coisa com um pouco de outra, onde o foco da busca, onde o pão não é necessariamente o pão bíblico, mas aquilo que eu coloco no lugar dele. E aí, queridos, abre-se, como eu disse aqui, eu citei alguns tipos de igreja, então abre-se um cardápio de igrejas. E eu escolho no cardápio qual igreja que eu gosto mais e que eu me sinto melhor. Igrejas que normalmente pregam a palavra de Deus e apontam para o verdadeiro pão são as igrejas que são menos procuradas. Porque, afinal de contas, para mim, o pão é aquilo que, de alguma forma, realiza o meu desejo. Agora a pergunta é, que pão nós temos buscado? Então eu vou um pouco mais longe e pergunto para você, qual é o pão que você tem buscado? Seja sincero em responder. Como a igreja, como igreja aqui, que pão nós oferecemos? Então eu quero construir um entendimento. Isso aqui é uma loucura. Porque hoje você construir um entendimento naquilo que já está estabelecido na alma de uma pessoa, às vezes por décadas, é algo muito difícil de entrar. Por isso eu não só prego aqui nessa manhã, mas eu também oro, para que toda a altivez e toda a torre construída por mão humana seja derrubada pelo poder que há no nome de Jesus, para que a gente construa aqui um entendimento que seja realmente real. Um entendimento completo, correto, mas muito difícil. Já começo dizendo que é muito difícil e vou mostrar na palavra de Deus como é difícil. A nossa natureza, gente, sempre resistirá ao correto quando o correto nos confronta. A nossa natureza sempre vai enrijecer. E é por isso que Paulo, escrevendo em Romanos 12, versículo 12, ele faz um apelo, ele disse, não vos conformeis. Ele diz em outra tradução, ele diz, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. E o que é a renovação do entendimento? Eu penso assim, é assim que eu acredito, a vida inteira. Mas eu posso permitir o renovo do entendimento, passar a pensar de uma forma diferente. E essa forma é bem possível que seja correta, e não aquela que a gente construiu. E Paulo termina dizendo que, após a renovação do entendimento, há uma promessa para esses que se colocam nesse lugar. Qual é a promessa? Para que vocês experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente só alcança a boa, perfeita e agradável vontade de Deus depois que passamos pela renovação de um entendimento. Então, espero que de alguma forma isso te ajude a abrir o seu coração para entender aquilo que eu vou pregar aqui. Muitos de nós buscamos um pão que não satisfaz. Aqui em João capítulo 6, no versículo 49, Jesus diz para a multidão, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Por quê? Porque era uma comida passageira. Eu acho interessante Jesus começar dizendo os seus antepassados. Muitos de nós trazemos na nossa forma de servir a Deus aquilo que recebemos da nossa família. Mas isso não significa que aquilo que recebemos está plenamente correto. Pedro escrevendo na primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, sabendo que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, queridos, ou salvos, por uma tradição familiar. Ele continua e diz, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro incontaminado e imaculado. O que Pedro está falando é que Pedro está estabelecendo algo que vai acima de uma tradição familiar. E muitas
Quanta gente nessa geração congrega em igreja, gosta de igreja, porque foi criado em igreja, mas não necessariamente teve um encontro com Cristo. Quem está entendendo isso até aqui? Amém? Então, aquele povo, eles estavam invocando Moisés. E Moisés nos sustentou no deserto. E agora a gente quer o mesmo. Olha como ele puxa para os antepassados. E Jesus olha para eles e diz assim, peraí, vocês receberam, os vossos pais comeram no deserto, mas morreram. Jesus está dizendo que esse tipo de espiritualidade que a gente busca não nos sustenta. Por quê? Porque você come hoje, mas o efeito dessa espiritualidade acaba amanhã e é perecível. E é verdade, e é possível até que você já tenha tido experiência assim, de vir numa conferência e de Deus falar com você e de você se derramar diante do Senhor e sair da conferência cheio da presença de Deus. Amém? Quem já teve uma experiência como essa? Amém? Só eu não. Nós já tivemos. Mas o que acontece? À medida que entra a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a espiritualidade vai fazendo assim, ó. E com 15 dias que você estava fazendo um monte de votos, chorando, se derramando na presença de Deus, com 15 dias, a sua vida voltou absolutamente ao normal. Por quê? Porque você substituiu. Porque o pão não é somente uma experiência. Porque o pão não é somente um momento. O pão, já vou dizer para vocês do que se trata. Jesus está dizendo isso. Olha o que ele diz no 27 de João 6. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que Jesus está falando? Existe uma comida que é temporal e se estraga. Existe um movimento de fé em que se trabalha muito, mas o pão logo se estraga. Olha a mulher samaritana na beira do poço. Jesus diz para ela, me dá um pouco de água. E aí ela tem um embate com Jesus. Eu não vou entrar aqui no caso da mulher samaritana, mas Jesus diz, mulher, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais. Aonde que Jesus colocou isso? Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Essa mulher imediatamente se surpreende e diz, opa, peraí, eu quero dessa água. Porque aí Jesus continua e diz, porque a água que eu lhe der fará de você uma fonte que jorra para a vida, não é para essa vida, não é para coisas materiais. E aquela mulher, ela se confunde. O que Jesus está dizendo é, esta água, você toma e volta a ter sede. Existe um pão que você come, mas que estraga, que não dura para sempre. Existe um tipo de espiritualidade que eu posso ter, mas é perecível. Vocês estão entendendo isso ou não? É perecível. É como assim, é como se você viesse aqui no domingo e comesse um pedacinho de pão. Mas, gente, é um pedacinho de pão para a semana toda. Não vai demorar muito tempo para que você morra tão enfraquecido na fé, comendo apenas esporadicamente. E numa sociedade, gente, que a gente vive com tanto acesso a bens e serviços, nunca a gente sofreu tanto de ansiedade, compulsão e falta de Deus. E existe, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é a palavra de Deus, gente. Existe uma ansiedade da fé. Eu quero que a igreja me dê mais, porque eu estou morrendo de fome. Eu quero que a igreja faça algo. Mas nunca são satisfeitos, porque é o pão que não satisfaz. E aí a gente projeta isso para fora. E olha onde vai a nossa mente. Se eu ganhar o dobro do que ganho, serei feliz. E aí muita gente, que está aqui hoje, se você buscar 10 anos atrás, você vai ser sincero em responder, é bem possível que você ganhe o dobro do que você ganhava há 10 anos atrás, sim ou não? Muitos de vocês, sim. Ganham o dobro, ou até mais, muito mais. Mas eu pergunto, isso foi suficiente para te fazer feliz? É isso que faz a gente feliz? Tem gente que projeta isso no ministério da igreja. Se eu participar de tal ministério, eu serei feliz. Aí acontece isso,
e a felicidade não é plena. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, e eu acredito que todos aqui vão concordar. Vocês hoje têm coisas, e vocês vivem coisas, que quando vocês eram crianças, eram inimagináveis de serem alcançadas. Vocês hoje vivem num padrão de vida que vocês não tinham quando eram crianças. Muitos de vocês foram criados numa dificuldade tremenda. Alguns aqui quase sem condição nenhuma, beirando muitas vezes a miséria de tanta dificuldade que os pais tinham. E hoje vocês estão aqui, vestidos bem, comem aquilo que gostam, vivem de uma forma totalmente diferente e alcançaram uma vida que vocês não tinham na infância. Eu estou falando alguma mentira ou tem alguém que concorda comigo aqui? Amém? Não é assim? Nós alcançamos coisas inimagináveis, mas isso não significa que fez da gente pessoas felizes de verdade, cheias de Deus, vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para o nosso casamento. Existem muitas pessoas que têm tudo isso, mas não têm paz no casamento, não têm paz no emprego, não têm paz na família, não têm paz nos filhos. É um vazio dentro da alma. Você percebe que que aquilo que você tem não te faz feliz. Gente, qual que era a felicidade que o cego de Jericó queria quando Jesus passou? O que ele queria? Queria enxergar. Essa era a felicidade para o cego de Jericó. Amém? Quem aqui enxerga? É suficiente? Você enxerga. Você tem aquilo que o cego de Jericó sonhava em ter para ser feliz. Você enxerga. Isso te faz feliz? Você está plenamente feliz? A sua alma está saciada diante do Senhor? Todos vocês, talvez vocês estejam assim. Muitos de nós correndo atrás de ventos, correndo atrás de projetos, todos os dias para nos satisfazer. Responda de bate-pronto. Se você precisasse responder imediatamente, o que você precisa hoje para ser feliz? Responda de bate-pronto aí para você. Pá! E aí você vai descobrir que se a sua resposta foi outra, diferente daquela que eu vou lhe dar aqui um pouco mais à frente, você vai descobrir que você está se desgastando, você está quase morrendo, você está buscando um pedaço de pão que não é o pão para o qual Jesus estava apontando. A tentação da igreja, é virar uma padaria. Essa é a tentação da igreja. Porque se tiver pão de graça aqui, vai fazer fila? Sim ou não? Se tiver pão de graça aqui, faz fila. Observem, barcos e barcos e barcos atravessaram o mar da Galileia. Atrás do quê? De uma padaria que estava dando pão de graça. Essa é a tentação da igreja. Mas mantém, esse tipo de igreja, mantém todo mundo dentro de um auditório. Mas não transforma esse povo em igreja. A tentação, gente, pastoral, vou compartilhar aqui com vocês. A tentação pastoral é pregar para suprir a carência emocional de quem ouve. Sabe quem faz isso muito bem? O coaching. Faz isso muito bem. E eu não tenho nada aqui contra isso ou contra aquele, de forma nenhuma. Só estou estabelecendo aqui que a tentação pastoral é pregar palavras para te jogar lá para cima e assumir um papel que não é meu. Porque quem humilha e exalta é Deus e não o pastor. Eu posso trabalhar aqui para tocar nas suas emoções. E eu posso fazer isso. E eu vou confessar aqui, nesse púlpito, eu prego desde 1994. Vai fazer 30 anos ano que vem. E eu passei fase da minha vida, no começo do meu ministério, eu queria fazer isso. Eu queria que as pessoas saíssem, uau, meu Deus, que top, que maravilhoso, que lindo, estou felizão. E aquilo de alguma forma me fazia bem. Até o dia que Jesus acabou com a minha raça.
e disse: meu filho, é para isso, não foi para isso que eu te chamei. Se você acha que é para isso que eu te chamei, isso que você está fazendo, eu não vou ter parte contigo. Queridos, a palavra de Deus, ela é diferente. Amém? A palavra de Deus, ela deve ser pregada com verdade. O verdadeiro pão, desculpa frustrar muitos de vocês, mas o verdadeiro pão não é um milagre, não é um conforto e não é um sentimento. O milagre na Bíblia é o sinal de algo maior. Ele não é por si só o fim. Ok? Eu não posso buscar somente o milagre, mas eu tenho que buscar aquilo para o qual o milagre aponta. O milagre te mostra a direção que você deve seguir, mas o milagre é finito. Qual que é um dos milagres mais lindos que Jesus fez? Qual um dos milagres mais lindos que Jesus fez? É só você abrir a sua Bíblia em João capítulo 11. Jesus chega e diz na frente de um túmulo: movam a pedra. Sim ou não? E o que ele diz lá para dentro? Lázaro, sai para fora. E o cara vem lá de dentro pulando, porque está todo amarrado, atado por lençóis, porque era assim que sepultavam as pessoas. E ele vem de lá pulando. Isso capítulo 11. No capítulo 12, sabe onde está aquele Lázaro? Sentado na mesa da casa dele, comendo com Jesus. E uma multidão de gente vindo ver o que Deus havia feito na vida de Lázaro. Lázaro ressuscitou. Amém? Vamos convidar Lázaro para vir aqui semana que vem pregar? Dá ou não dá? Não dá? Por quê? Porque Lázaro... Pode falar, gente. Morreu. Pastor, mas não foi Jesus que ressuscitou ele? Sim. Mas depois ele morreu de novo. O milagre é isso. Os milagres terrenos são esses. Você pode ter um milagre hoje, mas o milagre é finito. Porque o milagre de Lázaro não estava apontando para Lázaro, mas estava apontando para aquele que fez o milagre. E que é o autor da vida. E que a morte lhe sujeita. Quem está entendendo? O milagre é finito. Mas aquele que faz o milagre é infinito. Quem está entendendo isso? Amém? Então, queridos, responda com sinceridade. Se eu tirasse de você todos os benefícios da fé, todos os benefícios da fé que você tem buscado, que é aquilo que você busca no Senhor, se eu tirasse e dissesse para você, aqui não tem vitória, não tem bênção, não tem milagre, você continuaria na igreja? Seja sincero em responder. Se coloque aí numa balança. Você sabe por quê? Ah, pastor, essa pergunta aí, qual que é a moral dessa pergunta? Jesus fez essa pergunta. Jesus levou essa multidão para esse lugar. Olha o que Jesus diz no versículo 59. Quando Jesus, no versículo 59, quando eles ouvem a palavra dura de Jesus, eles olham um para o outro e dizem, dura essa palavra. Quem consegue ouvir? Jesus aperta o cerco. É uma pergunta. Jesus está dizendo assim, peraí, se eu não multiplicar o pão, você vai continuar atrás de mim? É isso que Jesus está fazendo com essa multidão. Se eu tirasse os benefícios que vocês estão buscando, ainda assim vocês permaneceriam comigo? Será, gente, que não seria nós que iríamos embora? Se Jesus nos falasse isso? Eu não vou atender nenhum pedido seu. Se você quiser ficar aqui, é só para ficar comigo. Não tem resposta. Não farei milagre. Será que não seria nós, ou não seríamos nós, que iríamos embora hoje por aquela porta? Jesus não apenas confronta os religiosos da época, os líderes. Jesus também confronta a multidão que o buscava só por causa dos milagres. Eu preciso estabelecer aqui uma verdade. O pão não é um lugar específico. Voltando na mulher samaritana, Jesus olha para ela e diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em
espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, antes de mais nada, a igreja é cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Lucas capítulo 17, Jesus diz algo para aquele povo tremendo. Versículo 20, diz assim: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Quem está entendendo? Eu não vou, queridos, me reunir na igreja. Eu vou me reunir com a igreja. Igreja é a reunião dos santos. Temos livre acesso a Deus em todos os lugares. Quem entendeu até aqui, diga amém aí. Pastor, você vai responder quem é o pão? Ou o que é o pão, então? O que de fato tem que buscar? Deixa Jesus responder para você. João 6,35. Então Jesus, em alta voz, declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu darei a minha vida ao mundo. Observem a semelhança lá em João capítulo 4, quando ele está falando com a mulher samaritana. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então qual é, gente, em nome de Jesus, que essa palavra entre no seu coração, qual é o pão verdadeiro que eu preciso buscar? O meu relacionamento com Jesus. Porque Jesus é o pão verdadeiro. O milagre do pão que Jesus multiplicou apontava para ele que seria partido para alcançar o mundo. Mas eles acharam que era o quê? Era o pedaço do pão que eles estavam comendo ali. E a gente olha para isso aqui. E tem gente. Sabe como é que eu aprendi isso aqui? Eu aprendi da seguinte forma. A ceia é uma reunião que eu não posso faltar, porque a ceia vai me abençoar o mês todo. Então, para eu ser abençoado, eu tenho que participar do culto de ceia. Aí tinha uma porção de gente que não vinha na igreja o mês todo, mas na ceia aparecia, porque foi ensinado dessa forma. Eu também fui ensinado, queridos, que a gente tinha que entender isso daqui como algo em que não era algo que eu tinha opção de receber. Eu tinha que, se eu tivesse errado naquele mês, eu não podia beber, porque eu me autodisciplinava. Isso aqui eu não posso tocar nisso daqui. Isso aqui eu não posso fazer, não posso de forma nenhuma. Quando, na verdade, a gente criou uma relação com isso aqui. Mas isso aqui, gente, é um símbolo que aponta para Jesus. Isso aqui não é o fim. Isso aqui é o sinal. Que aponta para quem? Para a pessoa de Cristo. Então eu chego diante de Cristo. Não diante do sinal, mas diante de Cristo. E eu digo, eu não quero ter comunhão contigo porque eu errei. O que essa frase significa? Essa frase significa, o teu sacrifício não é suficiente para perdoar o meu pecado. Quando na verdade eu poderia chegar diante de Cristo e dizer, eu pequei, mas eu me arrependo dos meus pecados e o teu sangue me purifica de todo o pecado. Olha a diferença. Olha como muitos de nós colocamos isso de forma equivocada. Por quê? Porque criamos uma relação com o sinal, mas com o milagre, com aquilo, como disse, com o sinal, mas não para aquilo que o sinal aponta. O nosso relacionamento ficou baseado nisso daqui. Então tem gente que vem uma vez por mês para ter relacionamento com isso aqui. Mas isso aqui é o sinal. E quando eu participo disso daqui,
entendendo que eu estou participando de algo que aponta para Cristo, não existe melhor lugar na terra para você estar. Quando você está usufruindo daquilo para o qual aquilo que foi instituído por Deus aponta, que é Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Consagramos o pão, consagramos o cálice e dizemos, passa a ser o símbolo do quê? Da carne e do sangue. Aí a gente olha e diz assim, mas eu não vou participar não, deixa isso aí quieto, porque eu briguei lá com a minha irmã e discuti com o meu vizinho, deixa isso aí quieto. Queridos, olha como a gente diminui o sacrifício de Jesus a nada. Olha como a gente não é capaz de se arrepender e buscar o Senhor como devemos buscar. Esquecemos. Observe o que Jesus diz em João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, quem de quem? Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Não é comer hoje, sentir fome amanhã, mas é viver eternamente. Amém. E é nesse relacionamento de intimidade que você crê que Jesus é o Filho de Deus. Gente, escutem isso. O Espírito Santo habita dentro de nós, realizando uma obra maravilhosa, onde você é gerado para um novo nascimento. Você não é uma pessoa melhorada, você é uma nova criatura. E a fusão da alma com o Espírito de Deus, do nosso espírito com o Espírito de Deus, gera em nós uma intimidade. E com intimidade, Deus vai trabalhando na vida de cada um de nós, produzindo frutos espirituais, de modo que agora você começa a andar no mundo com o olhar de Cristo, tendo a mente de Cristo, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vírgula. Mas nós temos a mente de Cristo. Logo, queridos, aqui eu vou... Amém, amém. Quem está ouvindo aí, tá bom? Então eu vou piorar. Tá bom demais, vou piorar. E é aqui nesse lugar que não importa mais se as circunstâncias são boas ou ruins, porque eu aprendi a viver em qualquer situação. Quem está entendendo, amém? Vamos decorar um versículo junto? Filipenses 4,13. Você já ouviu falar? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos juntos? 1, 2, 3? Vocês lembram que na década de 90, aqui em Londrina mesmo, começaram a vender adesivos de versículo para pôr no carro? Um versículo, era um adesivo azul com um versículo. Quem lembra aí? Quem lembra? Quem colocou no carro aí? E aí tinha esse que era o que sempre estava em falta. A gráfica não dava conta de produzir. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele... É lindo demais, não é? Mas o que está escrito um versículo antes? Só para a gente saber. Porque o tudo posso é um grito, um brado, que é a consequência daquilo que vem antes. Vou ler para você. Posso ler? Sei, Romanos 4,12. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Posso estar bem alimentado, posso estar com fome, posso ter muito, ou posso estar passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece eu posso até passar necessidade, porque a necessidade não é o meu foco maior, é aquele que me fortalece. Resumindo, eu não preciso mais de ninguém me dando água. Porque quando eu entendo o que eu estou pregando aqui, flui de dentro de mim, me sinto pleno. Amém? Posso continuar pregando à vontade, porque está chovendo muito, você não vai poder ir embora. Então vocês ficam aí, está chovendo, gente, não vai dar para ir embora. Eu vou pregando aqui, quando a chuva parar, eu paro. Ok? Então, queridos, tendo a bênção ou milagres, a minha fé não se abala, que eu tenho o mais importante.
eu tenho Jesus. Eu tenho o pão da vida. Vou mais longe. Ouvindo uma revelação ou não, minha segurança está em Deus que me sustenta. Gente, Jesus não veio aqui para resolver problemas. Jesus veio à Terra para resolver pessoas. Os problemas são usados para resolver pessoas. Com a mudança realizada em você, suas circunstâncias, como consequência, serão mudadas. Porque agora você tem o pão da vida. Não é o pão que estraga. Pastor, eu estou entendendo a pregação, mas o que me incomoda é o seguinte: e as minhas lutas? As minhas provas? As minhas aflições? Como é que fica? Deixa Jesus responder para você, Mateus 6:31. Não se preocupem, diz Jesus, com o que vamos comer, com o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Qual que é a sua preocupação? Não gira em torno dessas coisas? Aquilo que come, aquilo que bebe, aquilo que veste, os bens. Não são essas as nossas preocupações? Jesus está dizendo, não se preocupem. E ele vai dizer por quê? Porque ele diz, até os pagãos correm atrás dessas coisas. E quem são os pagãos? Aqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, quem busca esses bens na espiritualidade, não conhecem a Deus. Porque todas essas coisas são consequência do nosso relacionamento com Deus. Escute, mas, olha o que ele vai dizer. Não se preocupem com o que vão comer, beber ou vestir, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Gente, eu vou repetir essa frase. O Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Vou repetir isso em nome de Jesus e receba essa palavra. O Pai sabe. O Pai sabe da tua necessidade. Então que isso sirva de consolo para você nessa manhã. Escute, olha que palavra poderosa. O Pai sabe. Ele sabe que vocês precisam destas coisas. E o que Jesus diz? Busquem então, primeiro, o reino de Deus. E as demais coisas busquem. Não, gente. Não distorce a palavra. Busquem o reino de Deus. E as demais coisas lhes serão acrescentadas, sem que vocês as busquem, porque o Pai sabe. O Pai sabe. Vamos aplaudir o Pai nessa manhã? Assim, com um novo entendimento, que eu estou tentando aqui levantar, tem muitas coisas que se tornam muito simples de serem compreendidas. Por exemplo, eu não oferto para Deus me dar alguma coisa. Eu oferto para Deus porque Deus já me deu. Observe a mudança do foco. Se dou alguma coisa só para receber, essa relação é doentia. O pensamento de vir à igreja buscar uma bênção, ele cai por terra. Porque agora eu venho à igreja para fazer um culto de adoração a Deus. Porque a bênção perseguirá aqueles que estão diante do Senhor. Olha como eu estou aliviando a sua vida. Eu estou dizendo, foque em Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E as minhas necessidades, pastor? Como é que eu faço? Deus sabe. Diga comigo. Deus sabe. Diga para alguém que está perto. Deus sabe. A relação onde Deus é a minha prioridade fará jorrar água viva de dentro de mim. E é certo, queridos, que todos nós aqui já buscamos Jesus pelo pão que perece. Mas existe um lugar que Jesus para a multidão e diz, chega. Escute bem isso. Chega um momento que Jesus para a multidão e diz, chega. Eu não quero mais essa motivação. E é nesse lugar que nós somos confrontados a crescer.
E Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 13:11, ele diz assim: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele está falando de maturidade. E eu, nessa manhã aqui, estou confessando todos os meus pecados para vocês. Eu, Tarciano, já busquei muito a Deus por aquilo, pelo pão que perece, pelas coisas momentâneas. Já me dediquei muito a isso. Mas Jesus, queridos, me deu uma pedrada, igual vocês estão tomando nessa manhã aqui. E eu disse, opa, deixa eu mudar aqui a forma como eu estou diante de Deus. É como se Jesus dissesse para mim, busque a mim, porque eu, Jesus, não pereço. Me busquem, porque eu não pereço. Em algum momento da sua caminhada de fé, Jesus vai parar você, como está parando nessa manhã, e vai confrontar você. Finalmente, eu quero te encorajar a não ver a ceia somente o aqui e agora. Isso é apenas um sinal que aponta para algo muito mais precioso. Em nome de Jesus, não tente tirar proveito da ceia. Eu vou tomar porque daí eu estou protegido. Deus vai botar 2 anjão esse mês inteiro. Não tire proveito. Não tire proveito da ceia. O único proveito que você pode tirar desse momento, que é legítimo, é quando você olha para aquilo que a ceia aponta. O sacrifício de Jesus. E ali você é alcançado com perdão de pecado, com remissão de pecado e com transformação de vida. Escute o texto da ceia. Vou chamar eles aqui. Escute o texto da ceia. 1 Coríntios 11, 23 e 29. Mas escute o primeiro versículo. Paulo escreve assim, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Escute agora. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. O pão. O que ele tinha na mão? O pão. Escute agora. E tendo dado graças, partiu o pão. E disse, isto é o meu corpo. Pão é corpo. Queridos, quantos de nós paramos no primeiro pedaço, no primeiro estágio? Jesus dá graça e pega o pão. E parte o pão. E nós estamos ali. Senhor, dá um pedacinho desse pão que eu estou morrendo de fome. Resolve eu aqui agora. Ó, esse pão está cheiroso. Dá um pedacinho desse pão. Ó, eu vim aqui por causa desse pedacinho desse pão. E não esperamos a conclusão da revelação que diz, este pão aponta para algo muito maior, que é o meu corpo. Que haja um alinhamento no nosso coração. E que a gente busque ao Senhor por aquilo que Ele é. Talvez você possa olhar para mim nessa manhã e dizer assim, pastor, essa mensagem aí é muito dura. Vai totalmente contra aquilo que... Não vejo. Não me sinto confortável em servir a Deus assim. E eu posso dizer para vocês, vocês só estariam fazendo coro com a multidão que estava lá em João capítulo 6. Porque a multidão, quando Jesus terminou, disse assim no versículo 60, essa mensagem é muito dura. Quem é capaz de aceitá-la? Versículo 66. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Sabe qual que é o problema que eu vejo? E que é muito mais grave do que nessa geração? Porque nessa geração só tinha um Jesus. E quando eles se afastaram e abandonaram, eles definitivamente romperam com Cristo. Mas o que eu vejo nessa geração é que essa geração, quando é confrontada por Jesus num determinado lugar, decide mudar de lugar atrás de um Jesus menos pesado. Atrás de um Jesus que confronte menos. O que faz o nosso cristianismo o
pior cristianismo que já foi vivido em todas as gerações. Porque a gente agora criou outros cristos que não nos confrontam. E a gente se sente bem ali, onde ali eu sou abraçado, afagado. E é assim, você não precisa ser confrontado. Aliás, é um desafio eu confrontar a igreja de Cristo como pastor, porque vocês saindo pelaquela porta e acessando a primeira rede social, vai ter um monte de gente para massagear, para dizer que vocês não precisam de nada disso, não precisa de mudança, que você é o centro. E a gente gosta dessa mensagem, a gente gosta desta palavra, e a gente se apega a isso, para viver uma vida sem muito compromisso. Aqui Jesus confronta e ele se afasta. E aqui Jesus vai levar isso ao mais alto nível de compromisso. Porque quando eles se afastam e abandonam Jesus, por quê? A gente veio aqui atrás da padaria, meu. Não é por tua causa. Não vai ter padaria, não. Valeu, estamos indo. Fica só os 12 discípulos. Só os 12. Quantos ficam? 12. Quantos eram no dia anterior? No mínimo 15 mil. Acabou com a igreja. Jesus acabou com a igreja, gente. Que pregação, acabou com os membros, acabou tudo, acabou a igreja. Foi todo mundo embora. E agora? Jesus vai piorar. E ele olha para os 12. E ele faz uma pergunta. Vocês também querem ir embora? Ah, não, esse Jesus eu não quero. Esse Jesus... Sabe aquela história? A porta da casa, como é que é? Porta da rua, serventia da casa. É isso aí. Sabe aquela história? Jesus literalmente fez uma dessas. Vocês também querem ir? E aí Pedro, gente, o mais cascudo, que dava mais problema. Pedro dava problema. Que dava mais problema. O mais agitado. Olha para Jesus e diz assim: oh, que resposta. Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida terrena. Você deu aleluia errado. Não é palavra de vida terrena, é palavra de vida eterna. Dê um glória a Deus. Só Ele tem. O que eu estou pregando nessa manhã aqui, eu não sei como você vai classificar, mas eu garanto para você que isso daqui são palavras de vida eterna. Não procure o pão que está na mão, mas procure o pão que está no corpo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu quero que você fique de pé, por favor. Pastor, eu vou participar da ceia. Eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. Então para, querido, deixa eu te fazer um pedido. Adore a Deus por um instante. Ah, pastor, mas eu estou tão angustiado com as minhas necessidades. Receba essa palavra. Deus sabe. Deus sabe. Que lindo. Eu quero cantar um pedacinho dessa canção com você. Depois nós vamos orar juntos. Vamos juntos.
céu desceu. Oh, aleluia. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu. Levante a sua mão por um instante, vamos juntos. Pois teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Queridos, eu quero orar por todos aqui. Nós vamos orar, nós vamos consagrar o cálice. Mas antes de orar por todos, para a gente fazer uma oração juntos, existe alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Talvez nunca tenha tomado essa decisão, uma confissão pública de fé, entregando a vida para Cristo. Talvez alguém que esteja aqui e que esteja afastado dos caminhos do Senhor, simpatiza, é atraído para a casa de Deus, mas segue o Senhor à distância. Talvez alguém que tenha confundido o pão e achado que se frustrou com aquilo que era. Mas o Senhor, Jesus te ama, o Senhor está aqui. Sabe, não vá embora com a multidão daqueles que não creem, fazer parte da multidão daqueles que não creem. Mas você pode permanecer, porque você sabe, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A palavra pregada nessa manhã é uma palavra que aponta para o céu. Por isso eu vou lhe dar a oportunidade. Eu não vou chamar você aqui à frente, eu vou orar daqui mesmo. Você vai fazer um sinal assim, com uma das mãos, e eu quero orar por você. Existe alguém nessa manhã? Se houver, faz um sinal, eu oro por você, e depois eu vou orar por todos. Existe alguém nessa manhã? Se houver, eu quero orar. Amém. Que bom, queridos, que todos nós que estamos aqui já temos compromisso com o Pai. Isso é maravilhoso. Então eu quero fazer uma oração junto com você. Eu quero que você pegue o cálice aí, e nós vamos orar juntos. Eu quero que você feche seus olhos e que você tenha um momento, só você e Jesus agora. A vida é tão agitada, tão corrida. Nós corremos atrás de tantas coisas. Mas esse momento agora é um momento de quietude diante do Senhor. É um momento só teu e de Jesus.
E eu te provoco a começar um relacionamento diferente com Jesus, se você precisa disso. Comece dizendo a Ele: é verdade, eu te busco só pelas coisas perecíveis, pelas coisas que se veem, mas eu quero ir além. Diga para Ele: eu quero começar um relacionamento de adoração, de intimidade com a Tua pessoa, com o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu.